Bom, olha lá então nossa correção da página 36 do nosso livro de português. Então, essa correção aqui é a correção da interpretação do texto A Avó da página 34 e 35. Então, olha lá. Número 1. Por que as pessoas idosas costumam contar histórias para os mais jovens? Então, por que os nossos avós gostavam de nos contar histórias? Além de ser muito legal, né, ouvir, e eles também gostam dessa aproximação, né, de poder contar como eles viveram, e também é para nos passar, né, algumas histórias, nos passar conhecimento, passar tradições, né? Então, para tudo isso a gente escuta idosos contando as histórias, né? Nos passar valores. Então, a número 2, que tipo de histórias os idosos que você conhece costumam contar? Então, uma resposta bem pessoal, né? Cada um dos alunos vão ter uma resposta diferente. Olha lá, interpretação escrita. Releia os seguintes versos. Teve tantos desenganos, ficou branquinha, branquinha, com os desgostos humanos. Então, a repetição da palavra branquinha, branquinha, o que ela indica? Então, ela indica que o cabelo da avó ficou muito branco. O número 2. Que acontecimentos deixaram a avó branquinha, branquinha? Então, olha lá. Teve tantos desenganos, ficou branquinha, branquinha, com os desgostos humanos. Então, ela ficou branquinha, branquinha, porque teve tantos desenganos e desgostos humanos. Então, a resposta correta é desenganos e desgostos humanos. A número 3. As duas primeiras estrofes descrevem como a avó estava antes da chegada dos netos. Então, estrofe é como se fosse aqui o parágrafo, né, desse poema. Então, olha só, cada parágrafozinho é uma estrofe, cada linha é um verso. Então, olha só, cada estrofe tem 1, 2, 3, 4, 5 versos. E vai ser assim em todos, ó. Todos vão ter 5 versos em cada estrofe. Então, nesses 2 estrofes, ó, a avó que tem 80 anos está tão fraca e velhinha, teve tantos desenganos, ficou branquinha, branquinha, com os desgostos humanos. Hoje na sua cadeira repousa pálida e fria depois de tanta canseira, e cochila todo dia e cochila a noite inteira. Então, nesses 2 estrofes, você vai sublinhar as partes com a descrição que indica como a avó estava antes da chegada dos netos. Então, olha só, antes da chegada dos netos, ela estava fraca e velhinha, branquinha, branquinha, pálida e fria. Então, você vai sublinhar, estava tão fraca e velhinha, ficou branquinha, branquinha, pálida e fria. Então, é isso que vocês vão sublinhar. Na letra B, nessa descrição, como a avó foi caracterizada? Então, como que ela estava lá? Quais são as palavras que indicam como ela estava? Então, lá ela estava ó, velha, fraca, pálida, fria e com os cabelos brancos. Olha a número 4. Releia os seguintes versos do poema. Às vezes, porém, o bando dos netos invade a sala. Os netos invadem a casa da avó, desanimados e silenciosos. É isso que está dizendo aqui? Às vezes, porém, o bando dos netos invade a casa da avó. Então, eles invadem desanimados e silenciosos ou muito animados e barulhentos? Muito animados e barulhentos, né? A número 5. Releia a 4ª estrofe do poema. Vamos lá ler a 4ª estrofe. Olha aqui, ela já está aqui. A velha acorda sorrindo e a alegria a transfigura. Seu rosto fica mais lindo vendo tanta travessura. Olha lá a palavra sublinhada, transfigura. A palavra transfigura indica mudança do semblante da avó ou o estado dos netos. Então, olha só, a velha acorda sorrindo e a alegria a transfigura. Quer dizer, muda o semblante dela, né? Então, ó, a mudança do semblante da avó. Letra B. Nessa estrofe, como a avó passou a ser descrita? Como que ela passou a ser descrita lá no 4º estrofe? Olha lá, ela era triste, né, velha, pálida, fria e tinha os cabelos brancos. Como que ela ficou depois da chegada dos netos? Então, ela ficou sorridente, alegre, né, com o rosto mais bonito. Essa é a página 37. Vamos aqui para a página 38. Olha lá. 6. Releia alguns versos da 2ª e da 5ª estrofe do poema. Olha lá, alguns versos
da segunda e da quinta estrofe do poema. Olha lá. Chama os netos adorados, passa os dedos engelhados e cochila a noite inteira. Repousa pálida e fria e cochila todo dia. Beija-os e tremulamente. Letra A. Contorne, circule os versos que se referem a ações anteriores à chegada dos netos. Então, antes da chegada dos netos, ela cochila a noite inteira, repousa pálida e fria e cochila todo dia. Assim ela estava antes da chegada dos netos. E sublinha as ações posteriores à chegada dos netos. Depois que os netos chegaram, então ela chama os netos adorados, passa os dedos engelhados, beija-os tremulamente. Então, vou sublinhar esses e vou circular esses 3. B. Em que momento os versos mostram a avó mais ativa e animada? Antes ou depois da chegada dos netos? Então, depois, né, da chegada dos netos, ela estava mais animada. Antes, ela estava, né, triste, né, branquinha, né, quietinha, né, bem cochilando, né, sem parar. Então, a chegada dos netos a anima. A número 7. Qual a importância dos netos na vida da avó? Então, na vida da avó, lá no texto, mostra que quando os netos chegaram, né, eles traziam alegria, traziam ânimo para ela, né? Ela ficava com um rostinho mais bonito, né? Então, os netos traziam vida, alegria para essa avó. A número 8. O que acontece com a avó quando um neto lhe pede que conte uma história? O que acontece com a avó lá no texto quando o netinho pede que ela conte uma história, né? Então, lá no texto fala que ela recupera a memória na hora, né? E aí, por que isso acontece? Por que ela recupera a memória na hora? Porque ela precisa da memória para contar, né? Para lembrar as histórias e assim poder contar para os netos. Então, a avó recupera a memória, pois precisa lembrar a história para contar aos netos. A número 9. As palavras a seguir foram retiradas do poema. Ligue as palavras das 3 colunas que rimam entre si. Olha lá, anos, fadas, grita, adormece, humanos, bonita, estremece, pausadas, esquecem, palpita, encantadas e desengano. Ó. Então, anos, humanos, desenganos, fadas, pausadas, encantadas. Então, a rima, eu vou olhar lá nas 3 últimas letrinhas lá de cada palavrinha. O que foi igual, ela está rimando, ó. Grita, bonita, palpita. Adormecem, estremecem, esquecem. E a número 10. Qual a importância das rimas no poema lido? Então, as rimas, elas garantem musicalidade, ritmo, expressão, né? Traz ânimo à leitura, torna a leitura mais interessante. Então, essa é a função das rimas aí no nosso poema. Então, nós ficamos por aqui, depois voltamos para a próxima correção.